O amor divino levado além, a graça soberana tem que tomar o seu lugar. Isto é tudo o que é. Quando o amor divino chega no lugar correto. Ouçam atentamente. Aquela manhã, quando saí do avião ou saí do hotel, comecei a descer a rua e ia cantando. De repente, parece que algo se derramou sobre mim, uma grande chuva de amor. Eu pensei, se eu pudesse apenas... eu creio, embora eu sinta, se eu pudesse apenas encontrar alguém para orar. Esta é a maneira que você sente quando há algo no seu coração puxando. Outro dia, posso parar só um momento outra vez? Outro dia, a pequena Sara ficou doente. Quando saímos de viagem, estava tão quente. E toda noite eu tinha ficado de pé, pegando umas 2 horas de sono. Representantes de todas as diferentes partes do mundo tinha que me encontrar com este, aquele, orando, pregando 3 vezes ao dia. Exausto. Eu estava apenas indo e então saí e tive que esperar. E então dirigi algumas milhas fora da cidade e eu estava com tanto sono, mesmo de manhãzinha, até eu ter que deitar ao lado da estrada e dormir. Em poucos minutos levantei e comecei novamente. Eu simplesmente não conseguia manter meus olhos abertos, tentando continuar a força para chegar até esta mulher, pelos desertos escaldantes do Nebraska, passando por ali. E eu pensei, que coisa! A pequena Sara simplesmente tendo ânsia e com náusea. A pobrezinha estava doente a noite toda. Na manhã seguinte, ela estava tão doente que simplesmente tivemos que parar o carro. Seu rosto estava branco. E então eu estava tão cansado, exausto, eu pensei, Deus, a situação é terrível. Deus, vem aqui, eu não posso dirigir, estou tão cansado. E eu estive com o teu povo tentando fazer o melhor que pude, e a pequena Sara está tão doente. Onde fomos, e eu fui até ali e coloquei minhas mãos sobre ela, eu disse, querido Pai Celestial, tu me deste esta criança, ela é tua! Eu apenas a criei. Eu coloquei minhas mãos sobre ela. Algo começou a mover lá embaixo no meu coração. Aquilo fez ela parar de vomitar. E ela não vomitou mais nenhuma vez desde aquele dia. No segundo dia, Beck começou muito doente, como que um vírus, e vomitando. A pobrezinha vomitou a noite toda. No dia seguinte, Meda disse, compraremos Pepto-Bismol. Colocou umas 2 colheres e lhe deu. A pobrezinha simplesmente vomitou aquilo imediatamente. Entramos nas montanhas Teton. Quando saímos da região quente, começamos a subir. Queria ver as lindas montanhas. Ela não conseguia. Ela estava tão doente. Eu disse, querida, olhe aqui. Eu quero levar, disse. O papai quer tirar a sua foto para que você possa ver a montanha aí. Ela disse, papai, eu sinto como se estivesse morrendo. E então nós lhe demos outro Pepto-Bismol. Fizemos uma oração naquela manhã, disse, Senhor, tem misericórdia. Aquilo não ajudou. Então subimos ali e eu a fiz sair. Eu disse, querida, saia no ar fresco. Estava frio. Ela estava usando sua pequena jaqueta. A neve estava por ali no chão. Então eu saí e ela estava tentando. Ela disse, sim, papai, vá. E a saliva corria da sua boquinha. Eu olhei e seus olhinhos no fundo e sua boquinha salivando o quanto podia. Eu me aproximei, levantei meus olhos para as montanhas. Eu disse, olho para os montes de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. De repente algo começou a girar dentro de mim. Eu gostaria de poder ter isto o tempo todo. Eu me aproximei ao lado do carro, abri a porta e eu disse, olha aqui para o papai, querida. Que coisa, aquilo fez o vômito parar para sempre. Dali a 5 minutos ela estava correndo por ali, brincando com Sara. O que é isto? Quando o amor divino é projetado, a graça soberana toma o seu lugar. Ela tem que fazê-lo. Descendo a rua aquela manhã, andando em Memphis, de volta à minha história, eu estava descendo a rua em Memphis e cantando para o Senhor e de repente algo disse, pare! E eu parei. De repente aquilo disse, vire e volte pelo outro lado. Bem, aquilo era em direção ao rio. Eu pensei, que coisa. Andei um pouquinho mais adiante e pensei, bem, isso foi apenas algo que eu só... Você sabe, é impressão sua, você sabe muitas vezes. E muitas vezes as pessoas cometem enganos, seguindo impressões em vez da liderança divina. Então comecei a andar, pensei, isso foi só o que senti. E quanto mais eu andava, pior ia ficando. Eu subi em um pequeno lugar ao lado,
olhei por ali. Havia umas coisas de pescaria ali no chão. Eu pensei em agir como uma pessoa que estava passando, olhando as coisas de pesca. Onde cheguei foi como se todos houvessem deixado a calçada, aquele grupo de onde a luz virava. Eu disse: bondoso Pai Celestial, o que tu desejas que eu faça? Foste tu que moveste em meu coração? Eu sinto como se estivesse ardendo do lado de dentro, algo simplesmente jorrando. Algo disse: vire e volte. Eu disse: para onde? Disse: vire e volte. Não faz diferença para onde, apenas continue andando. Eu virei e comecei a voltar, descendo a rua. Andei, olhei para o meu relógio, ele continuava a me impelir. O tempo passava, fui um pouco mais adiante, já passava da hora, 7:30. Esquerda, 8 horas. Eu pensei: oh, mas que coisa! Eu realmente havia me afastado para onde haviam casas coloridas, muitas velhas casas coloridas lá embaixo, lá longe. E eu estava andando por ali e o sol já estava bem alto então, no começo da primavera. Todas as nuvens haviam dissipado. Pensei: bem, eu perdi meu avião. Mas pensei: oh Deus, tudo bem se eu perdi o avião, contanto que para onde tu estás me guiando, Senhor? Não sei para onde tu estás me levando. Para onde estou indo? Não é da minha conta, apenas segui andando. Simplesmente continuei. E após um tempo olhei. Inclinada no portão assim, havia uma mulher do estilo típico da velha tia Jemima, inclinada no portão. E suas grandes bochechas gordas ali, de pé, uma camisa amarrada na cabeça assim e amarrada atrás. Eu estava andando assim. E me aproximei dela, as lágrimas correndo nas suas gordas bochechas assim. Ela olhou para mim e disse: bom dia, pastor. Eu disse: senhora? Disse: bom dia. Ela deu um sorriso e olhou para mim, lágrimas em seus olhos. Eu pensei: ela me chamou de pastor? É assim que chamam um pregador lá no sul, você sabe. Eu disse: como sabia que sou um pastor? Ela disse: eu sabia que o senhor vinha. O quê? Disse: eu sabia que o senhor ia chegar. Eu disse: eu não entendo, tia. Poderia me dizer? Ela disse: sabe, o senhor já leu aquela história da sunamita que não tinha filho, e ela pediu ao senhor para lhe dar um filho? E disse: e Elias chegou e a abençoou, e ela teve um filho? Eu disse: sim, senhora, eu me lembro disso. Ela disse: eu sou um tipo de mulher assim. Disse: eu não tinha filho. Eu orei ao senhor e disse ao Senhor que, se ele me abençoasse e me desse um filho, então eu o criaria para ele. E disse: ele me deu um filho. E disse: eu lavava na tábua de bater roupa, um pequeno abrigo ali ao lado. Disse: eu lavei na tábua de bater roupa para criar este filho. E ela disse: quando ele cresceu, pastor, ele tomou o caminho errado. E ele disse que saiu com a companhia errada e ele está deitado aqui, moribundo. Ele disse: o médico veio aqui antes de ontem, quando ele ficou inconsciente, e disseram que não podia fazer mais nada por ele. Eles lhe deram 606 Salvarsan e tudo mais. Mercúrio e penicilina, nada. Doença venérea, sífilis. Acham que a válvula do seu coração está afetada. Ele disse: não há nada que se possa fazer por ele. Ele disse: ele está aqui deitado moribundo. Ele disse: ó Senhor, eu não queria ver o meu filho morrer assim. Ele disse: se eu pudesse apenas ouvi-lo dizer que ele foi salvo. Ele disse: eu orei e orei por 2 noites. Disse: hoje de madrugada, por volta das 3 horas, disse: o Senhor me fez dormir ajoelhada. Disse: eu tive um sonho. Disse: eu vi um homem de terno claro se aproximando usando um pequeno chapéu meio estilo do oeste colocado de lado em sua cabeça. Eu disse: Senhor, eu sou a mulher, mas onde está o teu Elias? Disse: aqui vem ele. Disse: eu me levantei daquela cama e estou aqui de pé desde então, esperando o Senhor. Era assim que eu estava vestido, exatamente. Oh, irmão, quando o amor divino é projetado, aquela mãe, com seu filho, sim, de 180 libras, mas ele continuava sendo seu filho, deitado, moribundo na desgraça. Não importava quão infame fosse ele era o seu filho, ela o amava, isso é amor de mãe. Não importava quanta desgraça ele havia trazido, ela continuava amando-o. E se você não pode se esquecer do seu filho, não importa o que ele tenha feito, então como poderia Deus se esquecer de você? Ele disse: seus nomes estão gravados nas palmas de minha mão. Uma mãe pode esquecer seu bebê do peito?
Mas eu nunca te esquecerei. Não importa o que você tenha feito, a que distância você se afastou, no que se meteu, Deus ainda ama você. Deus ama você. Mantenha aquele amor se movendo.